Segundo livro da Bíblia, livro do Êxodo, capítulo 15, versículo 26. Eu espero você encontrar o segundo livro do Pentateuco de Moisés, chamado Êxodo, capítulo 15, o versículo 26. Instruções em Mara. É o que vamos meditar nesta noite. As instruções em Mara que Deus, através de Moisés, deu ao povo de Israel. Êxodo 15 e 26. E disse: se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante de seus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti, que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Deus, através de Moisés, o legislador, estava trazendo algumas instruções ao povo de Israel. Com braço forte, mão estendida, Deus havia tirado o povo de Israel do Egito. Eles atravessaram o Mar Vermelho e agora saíram pelo deserto, rumo à terra prometida. Caminharam, diz a Bíblia, o caminho de 3 dias. Vocês sabem, a Bíblia fala do caminho de um sábado e a Bíblia fala do caminho de um dia. O caminho de um sábado era a distância permitida pela lei para o judeu caminhar no dia do sábado, 888 metros. Porém, o caminho de um dia, conforme Bíblias nos orientam, em estudos, comentários, o caminho de um dia varia entre 30 e 40 quilômetros. Se fosse numa caminhada normal, diríamos que aquela multidão já teria caminhado entre 90 e 120 quilômetros pelo deserto. Porém, como não era a caminhada de uma pessoa, nem de uma família, era a caminhada de milhões. Dentre os milhões, além dos adultos, haviam crianças de colo, recém-nascida, haviam anciãos, mulheres grávidas e tantas outras situações adversas que faziam com que a caminhada fosse mais lenta, mais pausada. Mas o fato
é que a multidão havia caminhado o caminho de 3 dias. E o texto sagrado prossegue a narrativa dizendo, o verso 22, Moisés fez partir os israelitas do Mar Vermelho, saíram ao deserto de Sur e andaram 3 dias no deserto. É a informação que eu estou passando para vocês, do verso 22, do capítulo 15 do livro do Êxodo, que significa saída. Aí o texto fala que eles caminharam, saíram ao deserto de Sur, andando 3 dias no deserto e não acharam água. Não tendo água, a situação se tornava mais complicada ainda. Diz o texto sagrado que eles chegaram a um lugar cujo nome era Mara, que significa amargura. Geralmente, nomes na Bíblia, sejam de pessoas, sejam de cidades, todos eles carregam uma história. Aquele lugar era chamado Mara, em virtude das águas ali serem amargosas. E o texto diz, no verso 23, que chegaram a Mara, mas não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. Por isso, chamou-se o seu nome Mara. A narrativa prossegue e agora vai falar do pecado mais frequente cometido pelo povo no deserto. O pecado da murmuração. O verso 24, e o povo murmurou contra Moisés, dizendo, que havemos de beber. Dificilmente se verá nos relatos do Pentateuco qualquer menção do povo agradecer a Moisés, seja lá por qualquer motivo. Dificilmente vai ser uma raridade encontrarmos em alguma parte, em algum momento, em alguma situação, o povo chegando a Moisés para agradecê-lo. Geralmente, quando o procuravam, era para reclamar, era para murmurar, era para culpá-lo por algum fracasso deles. Aquele povo é um retrato da nação ainda hoje. Mudam os tempos, as gerações, as pessoas, até a embalagem, mas a essência do ser humano é sempre a mesma. O texto fala, e o povo murmurou contra Moisés. E reclamavam, dizendo, Moisés, que haveremos de beber? Diz o texto, e ele clamou ao Senhor. Moisés era homem de Deus. Só 11 personagens na Bíblia receberam o título nobre de homem de Deus. Apenas 11.
num período de 1.600 anos, que levou para a Bíblia ser escrita por cerca de 40 autores, apenas 11 recebem este título especial, maravilhoso, notável, homem de Deus. Moisés era de fato homem de Deus. E naquela situação, aspas, dramática, Moisés foi clamar a Deus. Existem momentos, situações, que é necessário o crente andar de joelhos, clamando a Deus em oração, para que Deus dê o escape. Moisés venceu porque ele era homem de oração. Venceu porque era temente a Deus. Moisés clama ao Senhor. Não se sabe quanto tempo, apesar de que a ideia no texto, verso 25, dá assim uma ideia de que tenha sido algo assim instantâneo, automático, mas não necessariamente. É porque a Bíblia narra apenas o essencial. O texto sagrado das Escrituras mostra tão somente aquilo que é essencial, fundamental. E ele clamou ao Senhor, Moisés, orando a Deus. Nós aprendemos neste texto que às vezes, em algumas situações, as águas são amargas. A situação vivida é amarga, é vexatória, é difícil. Assim como o povo estava em mara, amargura, às vezes, alguma fase da nossa vida é amarga. Alguma situação que nós nos deparamos é amarga, mas assim como Moisés, devemos clamar ao Senhor. Moisés não contendeu com o povo, pelo menos desta vez não. Moisés estava convivendo com o povo apenas há 3 dias após a saída do Egito. Mas aquela convivência seria de 40 anos. Em 3 dias não dá para conhecer uma pessoa. Agora, 40 anos é uma geração. Dentro do tempo bíblico, 40 anos é uma geração. Em 40 anos dá para se conhecer uma pessoa. Se conhece uma pessoa, é na convivência. É na convivência que cada um se revela. É na convivência que cada um se dá a conhecer. Moisés, ele clama a Deus. E Deus lhe responde de uma maneira inusitada. O texto fala que o Senhor mostrou-lhe um lenho. Deus estava mostrando a Moisés a que seria a solução daquele problema. E Moisés precisava olhar com os olhos espirituais. Se ele olhasse apenas com os olhos naturais, aquilo que Deus estava provendo para ser a solução do problema, poderia ser um complicador do problema. Deus mostrou a Moisés um lenho, mas não foi para Moisés pegar o lenho e tacar na cabeça dos murmuradores. Caso contrário,
o problema ainda seria maior. Deus mostrou a Moisés o lenho e aquele pedaço de madeira seria a solução daquele problema. Mas precisava Moisés estar intimamente em comunhão com Deus. Ele precisava estar andando com Deus e Deus com ele, para entender a vontade de Deus, o propósito de Deus, o trabalhar de Deus. Deus pode providenciar para ti ou para mim alguma situação que poderá resolver um problema, mas nós precisamos ter o discernimento, a sensibilidade. Mas era apenas um lenho, mas seguindo Moisés, a direção de Deus seria o milagre, seria a resposta, seria o escape, seria a saída. Quantas vezes Deus provém e nós desperdiçamos? Às vezes nem percebemos. Deus trabalha nas coisas pequenas, insignificantes, nas coisas que ao mundo parecem vis, mas nós devemos ter uma relação íntima e pessoal com Deus, para que possamos entender aquilo que Ele está provendo. O texto fala, acompanhe, versículo 25. E ele clamou ao Senhor, e o Senhor mostrou-lhe um lenho. Aí Moisés tem discernimento, tem sensibilidade, segue a orientação de Deus, ele lança o lenho nas águas. O segredo não era o lenho, o segredo era seguir a orientação de Deus. O segredo era seguir a direção divina. Moisés lança o lenho nas águas, automaticamente o milagre acontece. As águas que eram amargas, elas se tornam doces. Sabia? Quando a gente anda com Deus, o amargo se torna doce. Quando temos Deus na vida, o amargo se torna doce. Quando nós seguimos a orientação de Deus, o azedo se torna doce. Aleluia! Bendito seja Deus. Em Mara, Deus fez o milagre. As águas se transformaram em águas doces. E Moisés não tinha o dessalinizador, não. Ele tinha Deus na sua vida e seguia a orientação divina. Siga a orientação de Deus na sua vida que dá certo. Siga a direção de Deus que dá certo. Se Deus lhe mostrar, é porque Ele vai fazer através de. Agora os nossos olhos espirituais precisam estar abertos. A nossa sensibilidade precisa estar bem aguçada. E nós precisamos andar na direção de Deus. E ele clamou ao Senhor. E o Senhor mostrou-lhe um lenho, que lançou nas águas, e as águas se tornaram doces. Ali lhes deu estatutos e uma ordenação, e ali os provou. Deus ali em Mara deu estatutos. Em Mara deu uma ordenação. Em Mara ali Deus os provou. Ele nos dá estatutos, Ele nos dá ordenações e Ele nos prova.
E Ele nos prova não para nos reprovar, Ele nos prova para nos aprovar. Agora, para ser aprovado é necessário submeter-se à prova, ao exame, ao questionário. Deus, Ele prova a nossa fé. Deus prova o nosso amor. Deus prova a nossa obediência. Ele nos prova para poder nos aprovar. Às vezes, durante a prova, murmura, reclama. Não, durante a prova, devemos, mesmo sem entender, agradecer, clamar, bendizer, adorar, mesmo na luta, adorar mesmo na dificuldade, adorar mesmo na provação. Ele dá estatutos, Ele traz a ordenação e ali Deus os provou. Aí chegamos ao verso 26, que é o texto áureo da mensagem. As instruções em Mara. Foi necessário eu fazer o relato do contexto para que possamos entender a situação presente. Aí Deus começa a dizer, verso 26, ali Deus os provou e disse. Foi Deus que deu os estatutos através de Moisés. Foi Deus que trouxe a ordenação através de Moisés. E ali Deus os provou no deserto. E disse, primeiro, se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus. Deus requer de nós que cada um de nós possamos ouvir atentamente a voz do Senhor nosso Deus. Ouvir atento, ouvir com atenção, ouvir com cuidado. Muitas vezes a pessoa se torna displicente, a pessoa se torna negligente para ouvir. O autor sagrado da epístola aos Hebreus, ele lança em rosto aquela comunidade, Hebreus capítulo 5, versículo 11, do qual muito temos que dizer, de difícil interpretação. O autor sagrado estava dizendo, através daquele enunciado, através daquela carta aos seus leitores, capítulo 5, versículo 11 da epístola aos Hebreus, ele diz que tinha muitas coisas para dizer de difícil interpretação, porquanto vos fizestes negligentes para ouvir. Aquele povo, aquela comunidade, haviam se tornado negligentes para ouvir, displicentes em ouvir. A pessoa, às vezes, tal qual os hebreus, negligentes para ouvir, não dá atenção, não escuta com cuidado. Às vezes, na hora do culto, conversando, displicência. Na hora da pregação, andando, displicência. Na hora da mensagem, conversando o que não convém, displicência. A nossa conversa deveria ser no culto, glória a Deus, aleluia, bendito seja Deus, usa o teu filho, usa a tua filha. A conversa no templo deve ser glória. Mas tem pessoas que têm o hábito, a mania de ficar conversando quase que o tempo todo e geralmente conversas desnecessárias que tiram a atenção, que revelam a falta de reverência, não agrada a Deus, inibe a atuação do Espírito Santo e às vezes atrapalha quem está cantando ou pregando.
Aquele povo lá, os hebreus, haviam se tornado negligentes para ouvir. Que nós possamos ser o contrário, não negligentes. Qual é o antônimo de negligente? É diligente. O contrário, nós devemos ser pessoas diligentes, atentas, cuidadosas, zelosas, empenhadas em ouvir a palavra. Assim como o menino Samuel. Samuel ainda era um pré-adolescente, deveria ter algo em torno de 12 anos, quando Deus aparece a ele e se revela a Samuel, e ele pensava que era Eli. Ele foi até onde o sacerdote estava. O sacerdote disse: eu não te chamei, torna a deitar-te. Aconteceu a segunda vez, aconteceu a terceira vez. Eli agora entendeu: é o Senhor que está chamando Samuel. Ele orienta o garoto: quando a voz te chamar, Samuel, tu vai dizer: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Nós devemos estar atentos à voz de Deus. Nós devemos estar atentos ao trabalhar de Deus. Geralmente Deus trabalha no invisível. Geralmente a voz de Deus não é audível, assim como a minha agora. Aí nós temos que ter a sensibilidade e o cuidado para quando Deus falar, e Ele fala muitas vezes, e Ele fala de muitas maneiras. Que Ele fala muitas vezes é fato. Diz o autor sagrado da epístola aos Hebreus, mas devemos estar atentos, porque Ele fala também de muitas maneiras. Quer dizer, Ele fala de muitas formas. Ele fala através das obras da natureza. Ele fala através de sonhos. Ele fala através de visões. Ele pode falar através da canção de um hino. Ele fala através da palavra. Ele fala muitas vezes. E fala de muitas maneiras. E nós devemos estar atentos para o trabalhar e o falar de Deus. O salmista diz que uma vez Deus falou e duas vezes ele ouviu. E quando é que Deus fala uma vez e nós ouvimos duas? O salmista diz: uma vez Deus falou, duas vezes a ouvir. Aí ele acrescenta que o poder pertence a Deus. Quando é que Deus fala uma vez e nós ouvimos duas? É quando nós ouvimos com os nossos ouvidos e quando nós guardamos em nosso coração ou em nossa mente, colocando em prática na nossa vida. Quando Deus fala, a gente escuta, assimila, guarda, coloca em prática, significa dizer que Deus falou uma vez e nós ouvimos duas. Mas às vezes Deus fala duas e até três e nós nem percebemos que é Ele. Samuel tinha razão, era apenas uma criança. Ainda estava em formação. Agora nós devemos estar atentos à voz de Deus. Eu queria tanto ouvir a voz de Deus. E Deus fala todo dia. Deus fala em todo culto. É porque parece que a pessoa já tem aquela ideia de que Deus só fala quando é através de profecia.
A pessoa já tem aquela ideia que Deus só fala quando é através das interpretações das línguas estranhas. E Deus fala através da palavra. E Deus fala no culto racional. Deus fala e às vezes nós nos tornamos negligentes. Mas Deus, através de Moisés, trazia as instruções em Mara. Êxodo 15 e 26. Se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus. Eu grifo aí a palavra atento. Às vezes a pessoa escuta, mas não é atento, é desatento. É displicente. Mas Deus orienta, se ouvires atento. A pessoa que tem atenção, ela dá crédito. A pessoa que tem atenção, ela tem o cuidado devido. Irmãos, Deus falando, a atenção deve ser total. Deus falando, a atenção deve ser 100%. Aí Deus instrui aquele povo em Mara, dizendo: se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus. O salmista no Salmo 29, ele fala da voz de Deus, a voz de Deus que se ouve nos trovões. Sabia? O trovão é a voz de Deus. A Bíblia diz, Salmo 29, que a voz de Deus se ouve no trovão, a voz de Deus se ouve nas muitas águas. A voz de Deus, ela ecoa desde a eternidade até nós. Agora nós é que precisamos distinguir a voz de Deus e o som que ela traz para nós. Se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, vocês acreditam que Deus está falando nesta noite para nós? Sim, Ele fala através da palavra. As instruções que Ele deu por intermédio de Moisés em Mara é a instrução que Deus, pelo Espírito Santo que inspirou as Escrituras, está trazendo a nós nesta noite em Pedra Branca. E aonde chegar esta voz? Que nós precisamos ouvir atento a voz do Senhor teu Deus. Se Deus disser faça, pode fazer. Se Deus disser pare, fique quieto. Se Deus disser avance, pode avançar. Se Deus disser faça, faça em nome do Senhor Deus dos exércitos. Mas é Deus. Não confunda a voz de Deus com a voz de deuses estranhos. Nós precisamos conhecer a voz de Deus, distinguir a voz de Deus, se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus. Eu poderia ficar nessa pegada mais alguns instantes, mas vamos para frente para poder finalizar o conteúdo do verso 26. A segunda instrução: fizeres o que é reto diante de seus olhos. Grifo aí o verbo fazer. Fizeres o que é reto diante de seus olhos. Venhamos e convenhamos, para fazer o que é reto diante dos olhos dos homens, já não é fácil. Para fazer o que é reto diante da sociedade, para fazer o que é reto diante das pessoas, vai requerer de nós cuidado, empenho,
sacrifício, renúncia. Você imagine fazer o que é reto diante dos olhos daquele com quem temos de prestar contas, diante dos olhos daquele que os seus olhos são como chamas de fogo. Mas a instrução era esta: fizeres o que é reto diante de seus olhos. Nós estamos fazendo o que é reto, é uma reflexão para nós. Nós estamos fazendo o que é reto diante dos olhos de Deus. De 1 a 100, qual seria a nota que você daria para si próprio? Diante dos olhos de Deus, de 1 a 100, nós estamos fazendo o que é reto diante dos seus olhos. É apenas uma reflexão. Se você for dar uma nota para si, dê uma nota silenciosa, para os irmãos não ouvirem e também para o inimigo não ouvir. É só uma reflexão. Nós estamos fazendo o que é reto diante dos olhos de Deus. As instruções em Mara: a primeira, ouvires atento a voz do Senhor teu Deus. A segunda instrução: fizeres o que é reto diante de seus olhos. A terceira instrução: inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos. Os nossos ouvidos estão inclinados aos mandamentos do Senhor ou inclinados à vaidade? Eu falo inclinação à vaidade, fazendo menção de um texto bíblico na santa e gloriosa palavra de Deus. Salmo 119, versículo 36. Inclina o meu coração a teus testemunhos, e não a vaidade, e não a cobiça. Aproveitando esta passagem do Salmo 119, o nosso coração, ele está inclinado aos testemunhos, aos mandamentos, à palavra, ou estão inclinados à cobiça? São sementes que eu vou lançando no solo de cada coração. As palavras são como sementes. O terreno é o nosso coração. As sementes são lançadas. O texto fala em inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos. Os mandamentos de Deus são santos, são retos, são puros, são verdadeiros, são justos juntamente. E Ele nos orienta em inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos. Voltando ao texto, primeira instrução: ouvires atento a voz do Senhor teu Deus. Segunda instrução: fizeres o que é reto diante de seus olhos. Terceira instrução: inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos. Quarta instrução: guardares todos os seus estatutos, ou seja, guardares todas as suas regras, guardares todos os seus preceitos, guardares todos os seus princípios. Depois de cumprirem estes 4 quesitos, aí Deus começa a fazer promessas.
Tem pessoas que querem promessas, mas não querem a obediência. Querem bênção, mas não querem o sacrifício, o compromisso, a obediência fiel à palavra. Deus traz a exigência e todas elas, o se vem na frente. Observe que o versículo 26, quando Deus começa a falar através de Moisés, Êxodo 15 e 26, e disse, se, o se vem na frente. Só terá a promessa se, só terá a bênção se, só entrará na terra prometida se, só chegará ao céu se. O se vai na frente. Se vós estiverdes em mim, olha o se vós estiverdes em mim, as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes. Tudo não é tudo, é tudo dentro da vontade de Deus, e vos será feito. Se guardardes as minhas palavras. É interessante o se. Existem mais de 200 vezes na Bíblia o se. Não é de qualquer maneira. Isso dá a ideia de que Deus exige a contrapartida. Deus requer de nós. Ele fala e agora promete. Verso 26. E guardares todos os seus estatutos. Aí ele diz, nenhuma das enfermidades porei sobre ti, que pus sobre o Egito. Nenhuma das enfermidades porei sobre ti. E Deus coloca enfermidade em nós? A irmã já disse que não. Deus coloca enfermidades em nós, sim ou não? Deus coloca doenças em nós? Sim ou não? Deus mata? Sim ou não? Sim. Ele dá a vida, Ele tira a vida, Ele mata, Ele faz viver, Ele dá saúde, Ele dá também a doença. Pela palavra, Ele colocou enfermidades sobre o Egito. Aí Ele disse, se vocês me ouvirem, se vocês me obedecerem, se vocês fizerem o que é reto, se guardarem a minha palavra, nenhuma das enfermidades que eu coloquei sobre o Egito, eu colocarei sobre vocês. E Deus colocou enfermidades sobre o Egito, várias. Vocês sabem que Ele mandou sobre a terra do Egito 10 pragas. Mas nem todas as pragas foram enfermidades. Mas teve a enfermidade das úlceras. Não foi? Teve. Deus fez com que aparecesse úlceras em toda a terra do Egito. Deus fez também com que tivesse a enfermidade das moscas. A enfermidade das moscas está presente ainda hoje em nosso meio. Não precisa nem Deus mandar. É só a pessoa não ter o devido cuidado que ela vem sem Deus mandar, viu? Às vezes a casa é bem asseada, a dona de casa tem bons hábitos e ainda alguém pega a virose da mosca. Mas Deus disse através de Moisés, se o povo lhe ouvisse, fizesse o que é reto, inclinasse os corações à palavra, nenhuma das enfermidades que ele havia colocado sobre a terra do Egito viria sobre os filhos de Israel. Você ainda está com a Bíblia aberta? Êxodo capítulo 15
e o versículo 26. Com o tempo vocês vão percebendo e aprendendo. O meu modo de pregar é sempre assim, deixando muito claro um texto. Sempre no final de cada mensagem, todos entenderem qual foi o texto, qual foi a mensagem e qual foi o conteúdo dela. E disse: se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante de seus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti, que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Em se tratando de enfermidades, em se tratando de doenças, existem as doenças de causas naturais. Sim. Existem doenças que são de causas naturais. Existem doenças que são de causas emocionais. Existem doenças que são de causas espirituais. Por exemplo, Satanás havia colocado naquela mulher enferma um espírito de enfermidade havia 18 anos. A mulher andava encurvada, de modo algum podia endireitar-se, e Jesus disse que Satanás a mantinha presa havia 18 anos. Então o inimigo pode colocar enfermidades nas pessoas. Agora, num crente fiel, temente a Deus, não. O maligno não nos toca. Estamos protegidos, guardados, blindados pelo sangue de Jesus. Esta é a regra. Agora pode excepcionalmente acontecer uma exceção. Exemplo, Jó. Deus permitiu que o maligno não lhe tocasse. Mas Deus lhe deu a ordem: não lhe tire a vida. Ele só vai até onde Deus permite. Deus, ele tem todo o poder no céu, na terra e debaixo da terra. Ele promete para o seu povo saúde. Se vocês me ouvirem, se vocês fizerem o que é reto, se guardarem a minha palavra, eu sou o Senhor que te sara. Ele sara o nosso corpo, ele sara a nossa alma, ele sara o nosso espírito. O Senhor Jeová é o Jeová Rafa. Ele sara, é ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Que eu saiba, o Salmo 103 está dizendo que ele sara todas as tuas enfermidades, se ele quiser. Se for para a sua glória, se houver algum propósito nisso, ele faz o que lhe apraz. Para finalizar, verso 27, então vieram a Elim, e ali havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e ali se acamparam junto das águas. Eu aprendo que quando nós fazemos a vontade de Deus, seguimos as suas orientações e a sua palavra, ele tem refrigério para nós, ele tem restauração para nós, ele tem bálsamo para nós, ele prepara Elim, ele prepara palmeiras, ele prepara fontes de águas, ele prepara aquilo que nós precisamos quando nós ouvimos e guardamos a sua palavra.
Amém.